Olá pessoal, começamos mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. É isso aí, nossas lives diárias, sempre às 5 horas da tarde, aqui direto do nosso perfil do Instagram. Hoje, a nossa entrevistada é a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a Fabiane Fischer, que daqui a pouquinho já deve estar entrando aqui para conversar com a gente. E como a gente sempre faz nessas lives, sempre uma conversa bem tranquila, buscando informações, passar informações de qualidade aí para quem nos acompanha, e também aproveitando aqui para passar, né, um pouco das informações sobre a situação da pandemia em Piracicaba, né? A nossa live ela começou a partir da pandemia, né? Logo quando se estabeleceu o trabalho home office lá na Câmara, a gente iniciou esses trabalhos aqui de lives diárias. E essa live aqui, ela é especial porque é a nossa live de número 50, né? Já chegamos a 50 lives, né? Bastante coisa, bastante conteúdo já. Você pode acompanhar nossos conteúdos sempre aqui no site da Câmara, no câmarapiracicaba.sp.gov.br. Também disponibilizamos os vídeos lá no nosso canal do YouTube, no Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. E também você pode receber nossas informações sobre todo o conteúdo que nós fazemos aqui pelo programa Parlamento Aberto lá no WhatsApp. Existe, se você entrar no site da Câmara, existe uma lista que você se inscreve lá, a gente coloca você na lista e você passa a receber a lista de transmissão. Estamos aqui apenas aguardando a secretária Fabiane Fischer, a Sabrina Bolonha, que é minha amiga Sabrina Bolonha, também jornalista, que é assessora da Fabiane. Ela já avisou que ela está a posto, daqui a pouquinho já vai entrar. Então estamos aqui apenas aguardando. Bom, enquanto a gente aguarda a Fabiane chegar aqui na live, passar um pouco de informação sobre aqui. Bom, por enquanto ela não está aqui. Bom, beleza. Um pouco de informação sobre o coronavírus em Piracicaba. Deixa eu só mandar um recado aqui. Mandar um recado para a Sabrina. A Sabrina, que foi minha veterana na faculdade, grande amiga. Inclusive, nunca esqueço de uma aula trote que ela deu na minha turma. Foi bem legal aquele episódio. Ela deve estar aí, ela deve lembrar desse episódio. Bom, pessoal, enquanto a gente espera que a Fabiane Fischer, que é a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, só passar os dados de hoje do coronavírus, né? A prefeitura divulgou o radar coronavírus agora às 4 horas da tarde, como eles sempre fazem lá pelo Centro de Comunicação Social, e foi aqui registrado de ontem para hoje 6 óbitos em Piracicaba. Já são 80 pessoas que faleceram do coronavírus em Piracicaba. Mas tem um detalhe que é importante a gente informar. Ontem havia 76 pessoas que faleceram. Hoje teve 6 óbitos, mas chegou a 80. Por quê? Porque a vigilância epidemiológica, após... Opa, a Fabiana está aqui. Deixa eu chamar ela, chamar a Fabiana para a gente poder conversar. Vamos lá, está entrando. Eu já explico por que essa diferença do número. Olá, Fabiane, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Eric? Obrigada Tudo pelo ótimo. convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade em nos atender aqui. Estou só acertando a minha câmera aqui para poder ficar tudo beleza. Eu que agradeço a sua... Finalmente, né, conseguimos uma É, agenda minha e sua. não, mas tranquilo, a gente sabe como que é corrido aí, por isso que a gente sempre agradece muito a atenção de vocês que se disponibilizam de uma hora do seu tempo, que a gente sabe como que é precioso para poder conversar com a gente aqui. A gente fica muito agradecido por isso. Eu estava passando aqui os dados, né, como a gente sempre faz, Fabiane, sobre a situação do coronavírus em Piracicaba, né? De Sim. ontem para hoje, a prefeitura divulgou 6 óbitos e chegamos a 80. Eu estava explicando para o pessoal que ontem era 76 e agora chegou a 80. Por quê? 2 casos foram descartados de Piracicaba depois de uma investigação da vigilância epidemiológica. Então, um caso ele foi tratado como Piracicaba, mas era Rio das Pedras,
e outro foi tratado em Piracicaba e era de São Pedro. Tá? Então, o total de vítimas chega a 80 pessoas, e aqui a gente sempre nos solidariza, né, com a família, com os amigos, e quem perdeu aí ente querido, enfim, nessa pandemia. Já são 1.934 casos confirmados em Piracicaba. De ontem para hoje, foram aqui, deixa eu dar uma olhada, 47 pessoas positivadas de ontem para hoje, 564 continuam em tratamento, e quando eu falo tratamento, pode ser tanto rede pública quanto privada, tanto leito de UTI quanto leito de enfermaria, né, de acordo com a situação da pessoa, e também as pessoas que tratam em casa, porque esses casos são também monitorados, né, você bem sabe disso. E ainda existem 718 pessoas suspeitas de ter contraído o coronavírus em Piracicaba. E a boa notícia que a gente sempre dá também, para poder aqui agradecer todos os profissionais que estão na linha de frente, é que 1.290 pessoas já se recuperaram da doença, e isso é uma boa informação, que a gente sempre gosta de passar também para reconhecer o trabalho de todo mundo aí que está se esforçando, inclusive colegas nossos, servidores públicos, né, médicos, enfermeiros, da rede privada também. Então, a gente sempre deixa esse agradecimento a todos que estão na luta aí. Hoje, o nosso assunto aqui são as ações de assistência social. Vou passar um pouquinho do currículo da Fabiane Fischer Gomes Oliveira, que é secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social desde o dia 1º de abril de 2020. Ela veio substituir a ex-secretária a Eliette, né? E desde o 1º de abril assumiu a pasta. Então, tem graduação em administração e ciências contábeis, com pós-graduação nas questões de recuperação de dependência química, formada em Master Coach Integral Sistêmico, Business High Performance, Analista de Perfil Comportamental, Mindfulness, Coaching for Money, Advanced Executive Coaching. Tem um bom currículo aí corporativo aí, Fabiane. E também presidiu a Associação Síndrome de Down de 2010 a 2017, repaginando totalmente a organização, incluindo a redefinição do nome e da identidade visual, transformando a organização da sociedade civil em Espaço Pipa, nosso querido Espaço Pipa, que é uma sede linda, um trabalho sensacional, e você tem muito protagonismo nesse trabalho, Fabiane. Então, esse que é o currículo básico aqui, tá? Lógico que tem também toda a relação dela aqui com em organizações de sociedade civil, como cargo de conselheiro no Hospital Ilumina, experiência profissional ainda em instituições financeiras, enfim, tem uma vida bastante voltada aí para os trabalhos, tanto na questão social, quanto também na questão de Master Coaching. É bem legal o seu currículo, Fabiane. Bom, mas nosso assunto aqui é o trabalho da pasta, da SMADS, né, que antes era SENTES, agora é SMADS, e eu vira e mexe erro, então caso eu tiver esse erro, você me perdoe, viu, Fabiane? Porque eu tenho 20 anos trabalhando em jornalismo, sempre escrevi SENTES, daí mudaram, e aquela coisa, até você pegar, acaba esquecendo. Mas a gente sabe que a SMADS, né, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, ela é a responsável por executar no município o que a gente conhece como Política Nacional de Assistência Social, né? E aí eu gostaria de começar a nossa conversa, Fabiane, a partir de um relato geral das ações da pasta, que eu sei que vocês têm tantos trabalhos ali de proteção social básica quanto a proteção especial. Queria que você começasse relatando todos esses serviços que estão disponíveis na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Sim. Em relação ao nome, Eric, eu falo que são tantas siglas e tantas coisas que precisa de um norte mesmo, precisa de uma orientação. Mas e eu também demoro para me acostumar com as siglas, são muitas. Mas a SMADS está na linha de frente, é um serviço essencial, ocupa muito mais espaço na cidade até do que eu imaginava. Cuida das pessoas, principalmente neste momento, que estão com maior vulnerabilidade social.
E são muitas. A pandemia nos trouxe também a pandemia financeira. Então, as pessoas que tinham alguma reserva, hoje não têm e hoje precisam da secretaria, até mesmo para uma cesta básica, para pagar uma conta de luz, uma conta de água. Então, a secretaria está sempre de portas abertas para a população. Eu assumi dia 1º de abril, e junto com a pandemia. Então, a primeira ação da secretaria foi montar um lar para as pessoas mais vulneráveis da cidade, que foi o Lar das Ruas, que foi montado no ginásio do Jaraguá, no Centro de Lutas do Jaraguá. Esse ginásio foi adaptado em 5 dias, porque o prefeito tinha uma vontade muito grande que isso acontecesse para proteger essa população, porque Piracicaba tem um número considerável de moradores, pessoas em situação de rua, porque é vista em toda a região e no estado como uma cidade muito generosa. Então, em entrevistas com as pessoas em situação de rua, nós percebemos que tem pessoas de São Paulo, muitas pessoas do estado todo vêm para Piracicaba porque aqui são bem tratados, a população cuida mesmo. Então, em 5 dias, nós idealizamos e adaptamos o ginásio do Jaraguá para estar recebendo esses moradores de rua. Essa foi a primeira grande ação da secretaria na minha gestão. Aí nós abordamos essas pessoas em situação de rua, porque todos tinham que ir para esse espaço de livre e espontânea vontade. Nós mostramos os riscos do Covid, explicamos para eles como o contágio, e eles, por serem pessoas em situação de rua, eles não têm como higienizar as coisas que eles recebem, as doações. Então, eles seriam pessoas que pegariam o vírus com muita facilidade e também por não terem a higiene, até pelas condições que vivem, eles seriam veículos transmissores da doença também. Então, eles foram para o ginásio. Hoje nós temos 48 pessoas no ginásio do Jaraguá e nós temos 30 pessoas num outro projeto que é a Casa de Passagem, que também foi adequada para ser um lar não de passagem, mas sim uma moradia para os moradores de rua. Por quê? E lá eles recebem atendimento médico, atendimento odontológico, passam por uma triagem com o pessoal da secretaria, da SMADES, onde nós, naquele primeiro momento, tentamos entender a situação dele. Ali nós temos a CELAM praticando esportes, nós temos terapeuta ocupacional, nós temos vários parceiros fazendo atividades com eles, e essas atividades, muitas delas, são profissionalizantes para que a gente tenda a entender quais e descobrir os talentos de cada um, para poder inseri-los no mercado de trabalho. O pessoal da SMADES tem por hábito uma conversa estendida com eles, individual, para entender o que os levou a essa situação, também para entender o que os motiva a continuar nessa situação, porque muitos têm família, têm seus lares e optaram por morar nas ruas. Então, a gente tenta reconstruir essa vida, refazer os laços familiares e intermediar a família e a pessoa e também introduzi-los ao mercado de trabalho. Inclusive, nós temos alguns já que estão empregados nesse projeto que aconteceu desde 6 de abril. Esse projeto tem uma extensão, que é a Casa de Passagem, que é mantida pela Igreja Presbiteriana. O reverendo Sérgio assumiu esse projeto. E a Casa de Passagem, que funciona normalmente, sem pandemia. Eles chegam, tomam banho, jantam, dormem, tomam café da manhã e vão para as ruas, né? Que é uma opção deles.
ela, por conta do Covid também, nós fizemos 2 espaços. A Casa de Passagem, ela começou antes do Jaraguá. Por isso que primeiro nós tivemos na Casa de Passagem esse projeto, e aí entendemos que o número em Piracicaba não ia comportar nesse local, que é um lugar pequenininho, e aí a gente adequou o Jaraguá, o ginásio do Jaraguá. Juntos, eles conseguiriam atender até 100 pessoas, que nós, por conta da abordagem, é um número que atenderia e seria o suficiente nesse momento de pandemia. Uma vez que eles entram, eles ficam em isolamento social. Lá são promovidas várias atividades. A igreja tem os pastores também que fazem parte desse projeto, até por conta de entender que ali existe uma alma querendo ser salva. Então, independente de bandeira, de religião, esse projeto é um colo para a pessoa que vive numa situação bastante difícil há muito tempo. Nós temos casos de pessoas que estão nas ruas e que usam drogas por mais de 28 anos, crack, que são drogas fortíssimas. E ali dentro, fora toda a proteção para a pandemia, nós estamos tendo casos de desintoxicação. Então, eles estão saudáveis, estão mais encorpados, estão hoje equilibrados. E, assim, todas as atividades visam realmente reconstruir essa vida, recuperar essa vida. E o projeto, assim, a menina dos olhos da secretaria, porque realmente saiu do nada e aconteceu rapidamente. Nós tivemos, inclusive, um casamento ali dentro de 2 moradores de rua que se apaixonaram no abrigo e entenderam, através das palavras dos pastores, que são todo dia eles têm rodas de conversa, e entenderam que podem construir uma vida fora das ruas. Enfim, são uma inspiração também para os demais moradores. Eles ficaram famosos, foram até para a Folha de São Paulo, saíram no Twitter do Luciano Huck, porque realmente a intenção do projeto é inspirar as demais cidades, sabe, Eric? Para que outros prefeitos vejam que é possível cuidar. E eu vejo que a pandemia foi uma oportunidade para que a gente conseguisse idealizar esse projeto que era um desejo do prefeito há muito tempo, cuidar dos moradores de rua. Nós ainda temos em Piracicaba alguns moradores, principalmente na Praça José Bonifácio, ali pelo entorno do antigo Banco Itaú, que são relutantes e que não querem ir para o projeto, até pelo uso de drogas e de substâncias ilícitas. É muito difícil a abstinência, e a gente entende isso. Por isso, até que a Secretaria da Saúde está conosco nesse projeto, porque a gente entende que a abstinência traz muita coisa, né? Nós tivemos casos de convulsão dentro do abrigo, porque é muito forte a dependência. Então, assim, o tratamento é uma oportunidade mesmo para o morador, mas ele tem que aceitar ir. Nós fazemos a abordagem, mas com diversas pessoas diferentes, até vai o pastor, vai o pessoal da secretaria, tentar realmente aconselhá-los a se protegerem. Mas muito além do Covid está a recuperação dessa vida, a oportunidade de passar por um médico. A saúde está conosco 24 horas ali dentro do projeto. E, enfim, faz muito tempo que eles não têm isso. Eles ali têm refeições, desde o café da manhã, almoço, café da tarde, janta, ceinha, com bolinho e leitinho quente. Sabe aquela coisinha de casa de mãe? Então, assim, o projeto
É bem bonito e assim, tivemos diversas reportagens, a gente pode até disponibilizar. Uma outra ação da Secretaria, visto também em relação à pandemia, a necessidade de cestas básicas. Então, nós fizemos uma força-tarefa junto aos empresários da cidade e a população civil para que nós conseguíssemos alimentos, porque também é muito triste você não ter, além de super necessário, é muito triste você não ter o que pôr na mesa e alimentar os seus. Então, eu não quero que ninguém passe por isso na cidade e assim, a gente fez um trabalho e estamos fazendo aí um trabalho bastante intenso junto aos CRAS, que ficam nas comunidades, para que fosse mapeada essas pessoas, para que não ficasse nenhum tiozinho, nenhum vozinho que não fosse até o CRAS, sem cesta básica, sem alimento, sem ajuda. Então, nós fizemos essa campanha de arrecadação, nós distribuímos já mais de 100 toneladas de alimentos, e nós pretendemos, já temos muitas pessoas cadastradas e isso segue durante todo o período. Já é um trabalho da Secretaria distribuir em torno de 450 a 500 cestas básicas mês. Já é algo que já vem da Secretaria, mas neste período, por conta do desemprego, se intensificou muito a necessidade e nós estamos juntos. Agora, nós começamos a campanha também para arrecadar, fora os alimentos, materiais de higiene, limpeza e agasalhos, por conta do frio. O que nós entendemos é assim, as entidades faziam muitas festas e onde as pessoas podiam levar, e as campanhas aconteciam o ano todo. E as festas não vão acontecer e não tem data para voltar. Então, as doações diminuíram muito. O que nós precisamos fazer e fizemos foi aumentar a divulgação em rádio, nas redes sociais, e nos jornais, para que a população soubesse que o banco de alimentos é o local correto para direcionar todas essas doações, porque muitas pessoas, Eric, no desespero mesmo de querer ajudar, fizeram ações paralelas à prefeitura. E o que eu tentei fazer e fiz, e ainda estou fazendo, é divulgar para as pessoas que nós queremos ajudar todos. E que o melhor lugar para você direcionar é realmente a prefeitura, o banco de alimentos, que é o fundo social. Nós estamos em parceria porque existe uma triagem do cadastro único, onde a gente consegue enxergar a população realmente que precisa. Porque o nosso receio era e é que você dê 2 cestas básicas para uma família e que não tenha para que realmente precisa. Então, é necessário essa triagem. E está sendo feita e muito bem feita. O banco de alimentos hoje precisa muito de fraldas geriátricas, porque existem muitos acamados e as doações, as campanhas acabaram. Então, a gente está focando nisso também, porque eu falo que eu não quero que ninguém passe fome, ninguém passe necessidade, e que eu preciso que a população nos procure também, para que a gente possa atendê-los. Eu estou assim, sempre o meu gabinete é aberto para as pessoas, eu recebo todo mundo, a gente sempre procura ajudar todo mundo. Tive esse intervalinho de Covid, mas e até as pessoas falaram, tem que receber menos, tem que se cuidar mais, mas na maneira que eu posso e no que é permitido, eu atendo todo mundo e eu quero ajudar todo mundo. Um outro projeto que a gente está fazendo também é a distribuição de máscaras para proteção. O Rotary, que é um grande parceiro, confeccionou muitas máscaras, nós já distribuímos quase 40 mil máscaras. Essas máscaras são distribuídas em todos os CRAs
para as pessoas que nos procuram e para todos os cadastrados. Foi doado uma grande quantidade também para a Santa Casa de Piracicaba, para todas as entidades assistenciais, Lar dos Velhinhos, Lar Betel. Então, assim, eu preciso que as pessoas também nos procurem, porque a gente precisa encontrá-los, tá? O que eu não quero é que ninguém pegue o Covid porque não tem máscara. Então, tem muita gente nos ajudando, tem muita gente confeccionando. Eu falo que toda ajuda é uma via de mão dupla, porque tem muitas senhoras que se deprimem por ter que ficar dentro de casa, né? Principalmente as de mais idade. E muitas têm talentos, e esses talentos estão sendo utilizados para que a gente possa ajudar as pessoas mais vulneráveis que não têm condição de comprar uma máscara. Então, a gente doa essa máscara, esse kit. Vem 2 máscaras com orientação de lavagem. E aí eu falo que as pessoas se ajudam se ocupando e confeccionando essas máscaras e salvam a população. Então, é um projeto muito bonito que envolve muitas pessoas. E o Rotary, assim, não para. Eles não têm... eles têm muita vontade de que esse projeto seja cada vez maior e tem cada vez mais pessoas ajudando. E nós somos os responsáveis pela distribuição. Bacana, são vários projetos, são várias ações da Secretaria. Você colocou um ponto interessante, né? Que eu já entrevistei aqui a primeira-dama, a Sandra Negri, e ela também falou a mesma coisa em relação à importância de você doar, né, para esse banco de alimentos. Banco de alimentos, para que possa ir isso para quem está no cadastro, porque esse cadastro ele é constantemente revisado, ele passa por uma triagem, e isso é muito importante. Inclusive, na entrevista que eu fiz com ela aqui, eu falei que aqui no meu condomínio a gente estava doando e ia para lá. Até falei assim, quando ela me contou, eu falei, eu fico mais tranquilo de saber que você tem um trabalho. Eu acho que isso também, para quem doa, dá essa tranquilidade de saber que está indo para pessoas que realmente precisam. Sim. Só participando aqui, Fabiane, o Rafael Santos, que é assessor lá do vereador Marcos Abdala, ele mandou aqui parabenizando você pelo trabalho. E então, aqui tudo no recado, ele está mandando um joinha. Rafael é sempre um Rafael do Pipa. Isso, do Pipa, exato. E o Duazini, ele já participou de uma live nossa aqui, e ele fez uma pergunta que eu gostaria de também entender. No começo da live, inclusive, você colocou, né, o trabalho da assistência social como algo fundamental, e eu não tenho dúvida que seja. Mas por que as entidades que trabalham com essas com assistência social, elas não podem ainda abrir dentro de todo o plano que existe na cidade para tentar conter o coronavírus, né? Qual que é por que elas ainda não podem abrir, sabendo que é um trabalho de fato essencial? Primeiro, porque a curva de contaminação é ascendente hoje em Piracicaba, né? Eu acredito, inclusive, que essa curva está, independente das resoluções da prefeitura, o isolamento social é a única forma de proteção. Então, e a abertura do comércio mostra, pelos números, o quanto que o contágio social contamina as pessoas com o corona, com o Covid. Então, a curva ascendente já impede que isso aconteça. E assim, muitas pessoas das entidades são pessoas com deficiência, que têm algumas comorbidades também. Então, uma vez que você libera isso, você está propiciando que o contágio se espalhe muito mais rápido. Então, a melhor forma de protegê-los, os projetos continuam na maneira do possível, né? Porque nada está normal hoje. Mas é como as escolas também não podem abrir. Enquanto essa curva estiver ascendente, nós precisamos frear isso.
E a única forma de proteger os profissionais, proteger as crianças, os jovens que participam desses projetos, realmente é a suspensão. Hoje eu não vejo a possibilidade de abertura, e sim de proteção. Inclusive, Mas eu vi nós, uma... mas Pois não. nós estamos, eu tenho um contato com as entidades, eu sempre me ponho à disposição para atendê-los no que precisam. Estamos juntos, a parceria continua, o repasse de verba continua, eles continuam atendendo online as pessoas que frequentam as entidades, dando suporte a essas famílias. Obviamente que não na normalidade, como gostariam, como todos nós gostaríamos, mas na maneira do possível, os atendimentos acontecem. Perfeito. Você citou o pastor Sérgio Martins, né? Lá, que é presidente da Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba. Já que está junto na parceria, né, com a Casa de Passagem. Ele vai estar aqui numa live nossa dia 7 de julho, já está marcado também aí. Vai falar sobre o trabalho da associação. E só para eu entender, o ginásio lá do Jaraguá, eu sei onde fica ali, né? O ginásio do Jaraguá, de lutas marciais, inclusive, é bem famoso, é bem conhecido. A Casa de Passagem fica em qual local? Isso só não A ficou Casa claro. de Passagem fica próximo ao Jornal de Piracicaba. Lá, Ali no Caxambu? Isso, exatamente. Próximo a Luciano Guidotti. Ah, tá. Então são dois locais ali que você tem... Exatamente. Na verdade, o Jaraguá é um local que aconteceu porque o número de moradores não iria ser o suficiente à Casa de Passagem. Mas a Casa de Passagem é um projeto que já existe, que não é mais Casa de Passagem, né? Hoje é um lar. Bacana. Não, é interessante você explicar isso, porque pelos números que você passou, 30 num lugar, 50 no outro, eu vou falando quase 80 pessoas mais ou menos atendidas aí. Exatamente. O grande projeto seria unificá-los. Nós temos a intenção e o desejo de buscar um local e já estamos com esse olhar para que possamos construir um lar não mais provisório, mas um lar permanente para essas pessoas em situação de rua, unificados. Um projeto já está sendo apresentado para o prefeito, nós estamos fazendo esses estudos. Existe, sim, um grande desejo, porque mesmo que a pandemia acabe, a situação dos moradores de rua não acaba na mesma velocidade. E sempre foi um desejo do Barjas, do prefeito, cuidar dessa população. E com o Covid foi a oportunidade que tivemos. Eu falo que sempre você tem que olhar o lado bom de alguma coisa. E para os moradores de rua que estavam preparados para um próximo nível, porque aqueles que realmente não quiseram ir, a gente aborda todos os dias. Mas como alguns fazem, a grande maioria faz uso de drogas, porque senão não consegue se manter na rua, né? Pelo frio, pelas necessidades e por tudo mais. Alguns se tornam até agressivos. Então, a gente tem parcerias. O Padre Paulo, na Igreja da Matriz, é um grande parceiro. O Padre Paulo nos ajuda muito a abordar tanto o pessoal que fica na Praça do Parafuso, quanto na Praça da Matriz, e nos ajudou. O padre foi até o espaço, ficou encantado com o local, eu converso com ele, para a gente poder ajudar as pessoas. A intenção é ajudar. Então, nós unimos forças com os líderes e assim, a gente deixa, obviamente que não pode, no começo a gente até permitia que as pessoas entrassem e vissem o projeto. Hoje é muito perigoso por conta do contágio. Então, assim, os voluntários são voluntários cadastrados, tem toda aquela norma de segurança, os pastores que lá trabalham também, o pessoal da saúde, da SMADS. Então, existem regras para que eles não se contaminem. Porque por mais que a gente reforce a necessidade dos moradores do lar usarem máscara,
o tempo todo eles não usam, eles vão ao ar livre e tudo mais, e pode haver o contágio. Então, como a gente pode levar para casa, um voluntário pode levar para o lar e contaminá-los, e isso seria muito complicado. Então, hoje a gente restringe bastante a entrada das pessoas no local e na casa de passagem também. Perfeito. O César, ele tá, César Cabreira, ele está, meu amigo César, ele está aqui mandando boa tarde e tal, e perguntando como que está, né, a participação das empresas que estão sediadas em Piracicaba nessa campanha. E só para também eu entender a campanha, você tem a campanha lá que é em tempos de Covid, né? E inclusive essa que você citou, inclusive tem uma matéria da Sabrina aqui no site da SMAD, que é aquilo que você está colocando, né? Que está pedindo doação de materiais de limpeza, higiene, também de cobertores, de fraldas geriátricas, né? Nesse momento. Então, como que está a participação das empresas? Você acredita que a sociedade civil em Piracicaba tem conseguido se mobilizar? Que é a pergunta aqui do César. Piracicaba é famosa por ser uma cidade muito generosa. E as empresas também que aqui se sediam estão muito generosas. Na semana passada, nós recebemos uma grande doação do Atacadão, nós recebemos doações do Pague Menos, doação do Águas do Mirante. Então, tem muitas empresas que estão doando, sindicatos estão doando, porque entendem que juntos a gente consegue atender uma população muito maior. E eu falo assim que tem momentos que a gente tem fartura, mas quando a gente não tem a fartura, sempre é possível você dividir aquilo que você tem. Se você tem 2 blusas, você fica com uma, mas você não deixa ninguém passar frio. Então, a população, sim, ela se mobiliza, se sensibiliza e ajuda. E os empresários, sim, estão generosos. Preciso de mais. A gente precisa de muito mais. Mas é até um apelo a todos que entendam que passar fome, passar necessidade é algo que ninguém merece passar, e o que a gente possa fazer para amenizar a dor do outro, a gente cuida, é uma forma de cuidar da gente mesmo. É dando que se recebe, não é? Eu falo que a gente tem 2 mãos, uma para dar e uma para receber. E assim é como eu entendo a vida e tento passar para as pessoas. Bacana. O Igor Ferrari colocou aqui, ó, se precisar dele para ajudar com alguma coisa, conte com ele, tá? Ele está se colocando como um voluntário aqui, ó. Igor Ferrari, tá dado o recado. O Igor, ele, quando eu fazia parte do PIPA, mais de perto, como presidente, o Igor era nosso guardião da Festa das Nações, e ele representava muito bem a entidade. Um beijo, Igor. Legal. E o Rafael está colocando, o Rafael Santos lá do Espaço Pipa, o vereador Abdala, ele está colocando que, infelizmente, Limeira retrocedeu e fechará o comércio devido ao aumento do número dos casos, né? E também está colocando que o Espaço Pipa manteve os atendimentos de forma remota. Eu acho que, né, claro, dependendo da característica de cada um dos serviços, é possível fazer de forma remota, outros não são possíveis. A gente sabe que cada entidade tem uma dinâmica muito própria também, então realmente acaba não podendo ser possível para todo mundo. E claro, né, gente, a gente está vivendo um momento que é extremamente extraordinário, é uma pandemia, é uma coisa que está desafiando a nossa geração. Talvez hoje a gente pode estar um pouco mais acostumado com a ideia de pandemia, mas daqui, quando isso passar, a gente vai olhar para trás, a gente vai ver o que realmente nós passamos, e não é pouca coisa, né? Por isso é legal quando você vem aqui, Fabiane, e coloca isso que você falou, né? E ver a coisa positiva e tentar fazer algo novo, tentar buscar o lado positivo da vida. E eu acho que isso também é uma visão que eu gosto de empregar, inclusive no meu dia a dia, sempre usar o óculos do otimismo, né? Sempre é bom isso, né? E falando sobre o trabalho da Secretaria, ainda continuando, né? No último dia 12 de junho, indo lá para o lado da questão do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, né?
trabalho, como que a Secretaria tem desenvolvido as ações em relação à questão da prevenção do trabalho infantil, inclusive falando dos mitos e verdades. E aproveito aqui para divulgar a live que vocês vão fazer no dia 25 agora, né, na quinta-feira, às 20 horas, aí com transmissão pela página do Facebook da Secretaria, né, com o tema Combate ao Trabalho Infantil em Piracicaba, com a sua participação. Fala um pouquinho, então, desse trabalho, como está na cidade, Fabiane. Todos os anos, o dia 12 de junho é comemorado mundialmente, e em Piracicaba, especialmente, existem muitas ações, só que esse ano, tudo diferente, né? Então, nós tivemos que inovar e foi feito essa brincadeira de mitos e verdades, que ficou extremamente gostoso, agradável, e eu acredito que atingiu a população numa linguagem mais simples, sabe? O que nós fizemos esse ano foi esse projeto do Mitos e Verdades, e nós divulgamos ele em todas as nossas redes sociais, de segunda a sexta-feira da semana do dia 12 de junho. E também participei de alguns programas de rádio divulgando esse trabalho, porque todo o trabalho com crianças menores de 14 anos é um trabalho ilegal. Crianças acima de 14 anos, ela pode ser empregada numa empresa como menor aprendiz, com tudo que a lei permite e com os direitos. Acima de 16 anos, existe uma relação de empregos que ele pode trabalhar desde que não seja trabalhos adequados para a idade, tá? Mas antes dos 14 anos é crime. Então, e mesmo porque esses trabalhos são trabalhos que podem prejudicar tanto física como psicologicamente essa criança. Lugar de criança realmente é brincando. Eu falo que cada idade permite algo. E trabalhar antes da idade correta, você está cortando essa infância pela metade ou não permitindo que essa criança tenha infância. Existem muitas pessoas mais antigas que falam: é melhor trabalhar do que estar na rua, é melhor trabalhar do que estar em más companhias. Não é melhor trabalhar. E não estar na rua e não estar em más companhias é uma obrigação dos pais verem isso, entende? Criança que tem a infância cortada pela metade, ela tem muito menos chance de aumentar o salário dessa família quando adulto. Quando você emprega uma criança, você perpetua a pobreza naquela família. Porque cada ano a mais de estudo aumenta em 15% o salário dessa criança, desse adulto. Então, é necessário que vá para a escola, é necessário que a criança tenha contato com esse mundo lúdico, porque a formação dela, para a formação dessa pessoa como um todo, faz parte da educação. E você cortar essa infância, você que está empregando essa criança, você está perpetuando a desigualdade social. Enquanto existir trabalho menor, você está perpetuando a desigualdade social. Não existe outra fórmula, entendeu? Pessoas que estudam na fase do trabalho, quando ela pode estar trabalhando, a renda dela é muito maior. E assim, os empregos informais, que são aqueles que são ofertados às crianças, são empregos muitas vezes com abuso sexual, são empregos relacionados ao tráfico de drogas, ou empregos que a pessoa carrega muito peso e a criança cresce com problemas de coluna, pessoas que trabalham na fase até os 14 anos, normalmente tem fobia social, pode desenvolver depressão e ansiedade.
Em uma das entrevistas que eu fiz na rádio, teve uma senhora que ligou e foi totalmente contra, porque ela criou os filhos trabalhando desde os 7 anos. E que eles estão muito bem. Agora eu te pergunto, o que é estar muito bem? Eu atendo pessoas com dependência química. Muitas delas tiveram exatamente esse comportamento dos pais quando eles eram crianças. Então, assim, é um abuso você fazer uma criança trabalhar. Não é deseducar, porque educação é uma obrigação dos pais. Agora, trabalho infantil é crime, entendeu? É totalmente diferente. Você distorce totalmente a situação. E eu falo assim que precisa da denúncia. Tem o Disque 100. As pessoas precisam denunciar o trabalho infantil, porque é a única forma de você proteger essa criança. Então, Disque 100. É um número facinho e que todo mundo pode usar e denunciar, porque é a única forma da gente chegar até essa criança e orientar essa família, entendeu? Estar perto. Perfeito. Essa campanha que vocês fizeram nas suas redes sociais, né, inclusive eu estou vendo aqui, tem várias informações, conta um pouquinho como foi elaborada entre mitos e verdade, né? Fala um pouquinho quais são esses mitos aí que costuma permear o imaginário social, né? E muita gente fala assim de mito, né? Mas também são desinformações mesmo. Às vezes são deliberadamente desinformações que são feitas, né? Por isso que se tornam, inclusive, aí mitos, né? Mas fala um pouquinho de como foi elaborado esse conteúdo aí para poder fazer esse alerta à sociedade aí por conta do trabalho infantil. Como nós não pudemos fazer os movimentos normais da cidade pela pandemia, eu queria algo que fosse divertido e que agradasse as pessoas e que atingisse a população. Então, se você coloca uma linguagem difícil, você não atinge. E normalmente, se é uma mensagem muito longa, você também não atinge, porque a pessoa é chato de ler, falando claramente, é chato de ler. E o mito e verdade é uma brincadeira. E aí, como a gente soltava 2 por dia nas redes sociais, a população esperava o próximo dia. Então, ficou uma leitura dinâmica, atingiu. Existem muitos mitos e verdades. Seria até interessante entrar na página da SMADS para poder... é tudo desenhadinho. Ficou gostoso. Até as crianças gostaram dessa leitura. Então, e assim, eu falo que teve até uma pergunta assim, criança que é atriz, por exemplo, isso não é trabalho porque está na TV? Nós tivemos esse questionamento. Sim, é trabalho. Sim, está errado, porque o lugar de criança é brincando. Qualquer tipo de trabalho é crime. Uhum. Eu estou com um aberto que eu achei bem interessante, o mito, né? O trabalho é formativo, uma escola de vida que torna o homem mais digno. Daí a verdade vem, o trabalho precoce é deformador da infância, as longas jornadas de trabalho, as ferramentas, os utensílios e o próprio maquinário inadequado à idade resultam em vários problemas, que é exatamente o que você está colocando, problemas de saúde, também elevações de índice de mortalidade. Então é bem interessante. Sim, Aí tem a sim, fonte sim. aqui, inclusive, né? Folha de São Paulo e tudo mais. Legal essa maneira de você construir esses mitos, né? Sim. Agora, falando do trabalho, é lógico que a gente... É evidente que, inclusive, nós temos não só uma Constituição, mas temos também um estatuto, que é o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina diversos direitos e deveres ali dos pais, também os direitos das crianças, dos adolescentes. Agora, é claro que a gente, né, como estava falando de questão de assistência social, muitas famílias não têm essa condição de manter o filho, né? Que tipo de trabalho a secretaria oferece tentando casar, né? Aquela coisa, você tem os programas de transferência de renda, você tem todo o cadastro único, né? Mas você tem que
exigir que essa criança esteja na escola? Como que é feito esse trabalho pela secretaria? Nós temos as 6 unidades de CRAS que ficam nas comunidades. Existe um acompanhamento dessas famílias. Em tempos de pandemia, tudo isso está reduzido. Nós mantemos o CRAS aberto, mas não estamos visitando as pessoas. As visitas são muito direcionadas e principalmente no caso de vulnerabilidade social, que é no caso das pessoas que estão precisando de alimentos e de violência doméstica. Então, que também é um trabalho da SMADS, da secretaria. Então, eu falo que o trabalho é bastante amplo. A gente tem muitas demandas e, assim, tem muitos projetos. O que a gente precisa é que essas pessoas procurem as unidades, os CRAS, façam o cadastro. Nós temos mapeada toda a população, mas sempre eu falo que pode ter escapado um. Então, eu peço que essas pessoas que não fazem parte do cadastro, não fazem parte de nenhum programa, procurem a secretaria ou procurem essas unidades de CRAS e façam o seu cadastro para que a gente possa chegar até você. Então, quer dizer que todo o trabalho de fiscalização, não só fiscalização, talvez não seja a palavra correta, mas de monitoramento dessas famílias, é tudo feito a partir dos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social. Eles que instrumentalizam tudo isso. E o CRAS ele é formado de que maneira? Quais são os profissionais que trabalham no CRAS e o que tem lá? Quais são a estrutura que eles têm para fazer esse trabalho? Nós temos assistente social, nós temos psicólogo e, assim, é uma estrutura bastante complexa porque todos os CRAS são grandes, né? São estruturas para atender aquela comunidade. Mas a pessoa tem todo atendimento da assistência social e tudo isso é trazido até mim. Então, a gente procura realmente atender todos. Uma coisa que eu gostaria de voltar, só para esclarecer, que quando a mãe coloca a criança para trabalhar, é um assunto que a gente até já passou, e fala que a criança é melhor do que ficar na rua, que cresceu bem e tudo mais, você não sabe os danos emocionais que esse trabalho fora da idade podem ter causado a esse adulto. Então, até eu questionei aquela senhora, eu não posso, você pode me falar que o seu filho está bem, mas intimamente, psicologicamente, eu não sei se ele pode ter uma ansiedade, uma depressão, uma fobia social, ou muitas outras situações que não seja apenas uma dor física, entendeu? Então, é muito importante que os pais estejam atentos a isso, e se os pais não têm esse entendimento, que a população realmente denuncie, Eric, para que a gente possa chegar a essas famílias. É uma vontade muito grande de proteger essas crianças. Perfeito. E é o Disque 100, né? Só para reforçar, é o Disque 100, é isso, né? Exatamente. Eu tenho os telefones, você pode denunciar no Conselho Tutelar 1, 2, mas o telefone mais fácil é o Disque 100. Então, todo mundo consegue guardar facilmente e denunciar. Se você tem um vizinho, se você tem uma criança que você sabe que executa esse tipo de trabalho, e normalmente são trabalhos mal remunerados, de exploração. Então, é a única forma da gente fazer com que a sociedade cresça junto e que essa desigualdade social no futuro seja reduzida, porque realmente para cada ano de estudo o salário aumenta. E a empregabilidade também. Não, uma das coisas que você colocou que eu acho que é intangível, a gente não vai conseguir nunca fazer essa conta para quem trabalhou durante a infância, é também a questão da formação, né? Porque às vezes você fala assim, ela trabalhou ali num serviço que vamos dizer assim, todo trabalho, evidente, tem o seu valor, não estou aqui menosprezando isso, mas ela poderia ter ido muito além, ela poderia ter estudado muito mais, ela poderia ter se formado muito mais, né?
são outras questões também que envolvem o trabalho infantil, né? Você corta o período de formação, de busca de Exato. habilidades, de talentos, né? Muitas vezes a pessoa pode ser um grande escritor ou um grande músico, mas está trabalhando numa outra coisa que não dá aquela formação para ele. Então, tem todos esses Sim. aspectos também, né? Uma criança, eu comparo a uma página em branco. Ela pode ser, fazer e ter qualquer coisa. O que ela precisa é de base. Essa base é essa família e que dê asas para que ela possa viver cada fase da sua vida de acordo com a idade, de acordo com as possibilidades que aquela idade permite. Então, não corte a infância pela metade, porque o brincar, a parte lúdica da vida, faz parte da formação. Então, cada fase permite que a gente tenha acesso a algumas coisas, a mais, a menos, mas é isso que vai fazer com que a sociedade mude. Perfeito. Fabiana, estamos com 56 minutos já de entrevista, né? Eu sempre procuro ir terminando um pouco antes para não cortar. O Instagram ele é meio chatinho, a hora que chega uma hora ele corta no meio, né? você está falando aí corta, né? Só mais uma pergunta, só para fechar o ciclo aqui. Você falou do CRAS, então o cadastro único ele é formado a partir das informações que são captadas pelo CRAS, pelo que entendi é mais ou menos isso. Isso. As pessoas precisam chegar até o CRAS, solicitar o cadastramento, para que a gente possa ir alimentando esse cadastro. Então, eu preciso que as pessoas se cadastrem. É a única forma que a gente tem de saber as condições da população. Perfeito. Então, é isso aí. Estamos aqui quase finalizando, né? Eu queria agradecer mais uma vez a você, agradecer a Sabrina Bolonha, que é minha colega de profissão e minha amiga também. A Sabrina foi minha veterana na faculdade, inclusive ela tem uma história bacana, ela deu uma aula trote para nós, foi inesquecível, todo mundo da turma se lembra até hoje. Sabrina é Então, uma querida, sim. Um beijão para a Sabrina, adoro o trabalho dela e agradecer aqui a atenção dela, muito sempre atenciosa. Bom, agradecer a você também, Fabiana, por esse tempo aqui. E estamos aqui à disposição, caso precisem do Parlamento Aberto da Câmara aqui para poder divulgar as informações, estamos aqui à disposição. Eu agradeço essa oportunidade de divulgação dos trabalhos. Eu quero dizer que a Secretaria está à disposição para a população, porque é esse o nosso trabalho, e que a população venha até a Secretaria, procure os CRAS e para que a gente possa conhecê-los e ajudá-los, porque é para isso que a Secretaria existe. Enfim, obrigada a todos que participaram conosco dessa live e quero dizer que eu estou à disposição. Beleza, muito obrigado. E lembrando que essa live ela vai como vídeo lá para o nosso canal no YouTube, lá no Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. E também amanhã tem uma matéria no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br. E também agora a gente vai fazer um podcast lá pela Rádio Câmara Web. Então, isso aqui vai virar também um podcast na Rádio Câmara Web, sempre aí para poder dar as informações aí corretas, as informações boas para a população. E se você entrar no site da Câmara, também se cadastre lá no nosso perfil, nossa lista de transmissão do WhatsApp. Tem um link lá, você se cadastra e recebe informações diárias sobre a Câmara. E, claro, aqui no nosso perfil do Instagram, peço a todos que vieram do perfil da Fabiane que sigam o nosso perfil, e quem veio do nosso perfil para cá, que siga a Fabiane também no Instagram. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.